pessoal, tudo bem com vocês? Então, finalmente vamos conversar hoje sobre Maceo Park. Nós estamos então no dia 9 de julho, estamos chegando ao fim já da nossa maratona de leituras e filmes e séries sobre Jane Austen. E a leitura desse ano foi, para mim, na verdade, uma releitura de Maceo Park, um romance publicado na maturidade da Jane, um romance diferentão de todos os outros. É difícil até classificar Maceo Park. Maceo Park tem um tom muito diferente dos outros livros da Jane, principalmente os primeiros que ela escreveu, né? Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade, né? Que foram ali os primeiros. Até a Abadia também tem incluso ali, porque todos eles têm um tom mais sátira, mais engraçado, né? Tem mais piadas, tem um pouco mais de humor lá nesses livros. Enquanto que esse daqui, não. Esse daqui foi o primeiro romance escrito na maturidade da Jane. Então, o Maceo Park, ele marca o início de uma nova fase da literatura da Jane Austen. Então, o Maceo Park foi escrito aí por volta de 1811 e publicado em 2 volumes em 1813 e teve uma segunda edição em 1816, onde essa edição aqui nossa do Brasil foi baseada, né, de acordo também com a edição inglesa da Penguin, publicada pelo R.W. Chapman. O Chapman usou então a segunda edição de Maceo Park, a revisada de 1816, para publicar a sua, no qual a Penguin foi baseada, e a nossa edição brasileira também. A única diferença da edição de 1816 é a questão de algumas correções gramaticais, de ortografia e de termos náuticos que a Jane fez nessa segunda edição para o seu editor John Murray, né? Tem cartas e tudo mais sobre essa segunda publicação, e aqui também no próprio texto da Penguin, um pouco logo depois da introdução, tem uma explicação a respeito dessa questão das 2 edições de Maceo Park, etc. A partir aqui na página, aqui nota sobre o texto, né? Então aqui ele fala sobre essas 2 edições. Se não me engano, Maceo Park foi o único livro que a Jane conseguiu ainda em vida fazer as devidas alterações no texto que ela quis fazer para uma segunda edição. Então, o Orgulho e Preconceito e o Razão e Sensibilidade foram escritos na juventude da Jane, né? E publicados ali na sua maturidade. Já o Maceo Park foi escrito aí por volta, ela já tinha uns 35, 36 anos, então ela já não era mais aquela jovem que ela foi na sua juventude, apesar dela ainda ter aquele humor engraçado e irônico que a gente vê aqui no Maceo Park, mas é um humor mais ácido, né? O texto de Maceo Park é bem mais soturno, é bem mais, até um pouco mais pessimista em comparação com os textos da juventude da Jane. E eu diria que já uma opinião pessoal minha, né, como leitora, como fã da Jane Austen, que o Maceo Park é um texto em que vai tratar sobre a moral. Então, o mais próximo que nós tivemos de um romance moral que a Jane Austen escreveu. Caso vocês não saibam, na época em que a Jane viveu, havia uma proliferação de romances morais em que nada mais era do que romances que queriam ensinar alguma coisa para o leitor, algum ensinamento moral para os leitores. Só que a Jane, ela tinha uma desconfiança bem grande a respeito desse tipo de romance, ela não gostava, na verdade, ela tinha ali as suas críticas em relação a isso, mas percebe-se que ela quis se aventurar então por esse gênero, né, que vai tratar aqui de problemas morais, de escolhas morais, que vai afetar aí a vida de todos os personagens. Mas é um romance, veja bem, é um romance que fala de moral, mas sem ser moralista, diferente dos romances ali do século XVIII. Claro, não todos, né, mas boa parte deles tem um tom moralista em alguns momentos. Maceo Park não tem, apesar de tratar sobre a questão da autenticidade, sobre caráter, sobre ser quem você realmente é, sobre sedução e fazer escolhas difíceis, né? Você agir a favor de quem você é, ou você agradar as pessoas, como a gente vai ver aqui no caso da Fanny, né? Apesar de todos esses problemas morais que são discutidos e debatidos e mostrados aos personagens, o Maceo Park está longe de ser um romance com tom moralista. Outra coisa também que eu acho importante a gente frisar quando vai ler Maceo Park, né? A Jane era cristã. Então, anglicana no caso, né? Então, sim, há muita questão da moral cristã presente nesse livro. Isso não somente eu estou dizendo, os próprios críticos de Maceo Park, né? Vários críticos comentaram que a gente vê aqui, então, a moral cristã da própria Jane muito evidente, muito claro aqui no livro. Então, muitas das discussões, muitas das escolhas dos personagens vão ser pautadas nessa moral cristã da Jane. E eu acho que é isso que torna um romance muito difícil para leitores que talvez não sejam cristãos e que ou não conhecem essa questão da moral cristã. Mas, de novo, gente, a moral cristã verdadeira, não moralismos e etc., mas
os verdadeiros problemas morais que qualquer cristão pode passar. Então, nós que somos cristãos, a gente entende muito bem aqui, ou pelo menos deveria entender, os dilemas morais da Fanny e do Edmund, principalmente, que eles passam aqui durante o livro. Então isso é muito presente, é mais presente em qualquer outro livro da Jane, e nenhum outro, assim, é tão evidente essa questão da moral cristã como em Mansfield Park. E bom, e do que se trata então Mansfield Park, não é mesmo? Qualquer história aqui, né, pra gente continuar a nossa discussão aí sobre o livro, que pra mim foi uma releitura muito, muito boa. Acho que foi a melhor leitura que eu fiz até o momento do livro. O Mansfield Park abre então com a história das irmãs Ward. São 3 irmãs que cada uma fez um casamento bem diferente da outra, e esses casamentos então vão afetar aí muito, muito bem a vida dos seus filhos. Nós temos o casamento de uma dessas irmãs Ward, que acaba se tornando a Lady Bathory. Ela se casa então com Sir Thomas Bathory de Mansfield Park, né? Ela que faz o melhor casamento. Temos uma segunda irmã que vai se casar então com o reverendo de Mansfield Park, o Sr. Norris, que vai se tornar então a Sra. Norris, e ela vai morar próximo então da sua irmã Bathory. E por fim o casamento da mais nova das irmãs Ward, que aqui vai fazer o pior casamento aqui. Ela vai se casar com um marinheiro de Portsmouth, um casamento que foi chamado de imprudente pelos seus familiares, mas ela não quis saber, casou com ele. E aí ela vai morar em Portsmouth, e por conta desse casamento imprudente dessa irmã, ela acaba então se afastando então das outras 2 irmãs que ela tinha, né? Então, enquanto as 2 foram morar em Mansfield Park, a mais nova irmã meio que se isolou ali em Portsmouth e teve bastante filhos. Se não me engano, acho que ela teve 8 ou 9 filhos aqui até o final do romance. A gente, lembrando, tem spoilers, tá? Então o vídeo de Mansfield Park, assim como todos os vídeos da Jane Austen aqui no canal, temos spoilers do livro. Passado alguns anos, né, num ato de caridade, podemos chamar dessa forma, Sir Thomas acaba resolvendo trazer uma das crianças Price, né, a senhora Ward se torna então, a mais nova das Ward se torna a senhora Price, para morar em Mansfield Park, né, para criar, né, essa criança, tal como aconteceu com o Edward Austen, um dos irmãos da Jane, um dos irmãos mais velhos dela, que foi levado então pelos Knights, né, pela família Knight, para ser criada na propriedade Gossamer, né, para ele se tornar herdeiro. No caso aqui da Fanny, não foi bem assim uma história, né, tão de fama e fortuna como foi o do Edward Knight, porque ele se torna herdeiro, ele herda todas as propriedades ali dos seus tios Knights, mas a Fanny, no caso, ela foi trazida mais por um ato de caridade, né. O texto dessa parte que eles resolvem adotar a Fanny é bem ali, há controvérsias, né, nessa caridade deles, mas enfim, há uma boa intenção. Mas a Sra. Norris, a gente vai perceber logo no começo aqui do livro que ela não é uma pessoa realmente caridosa, ela não é uma pessoa realmente preocupada com o bem-estar dos outros, apenas com o seu próprio, né? E dali da sua Maria Bathory, principalmente, que é a sua favorita, isso vai ser carregado até o final do romance, não é mesmo? E o ódio que ela vai nutrir pela própria Fanny, porque ela vai achar que a Fanny é uma intrusa. Mas enfim, sendo que ela estava ali no começo do livro para poder trazer a menina para Mansfield Park. Vai entender a cabeça de uma pessoa dessa, não é mesmo? Então eles trazem a Fanny, a jovem Fanny Price, se não me engano, ela era uma das filhas mais velhas. E só que a Fanny ali tá com seus 10 anos, então assim, tudo é novo. Ela deixa sua família, deixa seus irmãos, a quem ela era muito apegada, e vai morar em Mansfield. Então esses meus capítulos dela chegando em Mansfield, você sente uma dor no coração, eu sinto, porque ela se sente isolada, não se sente tão bem-vinda assim, porque o Sr. Thomas não é um homem muito amoroso, não é um homem de demonstrar carinho. A Lady Bathory não é uma mulher também de demonstrar muito carinho, ela é totalmente indolente, só fica sentada naquele sofá dela sem fazer nada o dia inteiro. E a Sra. Norris piorou ainda, não é mesmo? A Sra. Norris vai tratar a Fanny ali durante todo o livro, assim, inteiro, o livro inteiro, humilhando a Fanny, tentando colocá-la para dizer que ela tem que ficar no lugar dela, que ela não pode se achar igual às suas primas Bathory, não é mesmo? E aí além da Maria e da Julia, que são filhas ali do Sr. Thomas e da Lady Bathory, nós temos então os 2 outros rapazes da família, que é o Edmund e o Thomas. O Thomas é aquele filho fanfarrão, playboy, que não faz nada, só gasta dinheiro do pai. Já o Edmund é aquele rapaz que vai mais pé no chão, né, com um pouco mais de alguma coisa, que tem alguma coisa na cabeça, não é mesmo, né? É o melhor filho do senhor, do Sr. Thomas, e é o que vai se tornar então um amigo da Fanny, né? Então desde o começo ali, os dois vão criar uma amizade entre eles, porque ele vai acolher a Fanny, vai tentar ajudá-la, vai consolá-la da questão dela ter ido embora, etc. E nós temos as irmãs Maria e Julia, que são assim, frívolas, mimadas, pensam somente nelas mesmas, apesar de inteligentes, né, terem conhecimentos enciclopédicos,
não são moças que cultivaram os princípios, caráter e etc, né? Isso vai ser importante até o final do livro também. Muito bem, passado-se algum tempo, Mansfield, então, tá nessa vidinha aí pacata deles, na propriedade, até que Sr. Thomas precisa fazer uma viagem de urgência para Antígua, onde ele tem uma propriedade canavieira por lá, né? Tá tendo ali algum... Diz aqui, né, os textos dos críticos vai dizer que a propriedade provavelmente do Sr. Thomas estava passando ali por algum entreveiro, não só financeiro, mas ali das pessoas que moravam naquela região também. Caso vocês não sabem, a Inglaterra, ela era... Estávamos no auge do Império Inglês aqui, né? Então a Inglaterra tinha várias colônias e Antígua era uma delas, não é mesmo? E aí ele vai passar praticamente um ano, quase um ano e meio fora. E aí nisso que ele fica fora, os irmãos Bertram, então, se sentem ali livres da opressão do pai, né? Então eles tinham essa sensação... vai dizer aqui o texto, que para eles a presença do Sr. Thomas era uma presença ali, era uma presença que para eles era opressiva. Então para eles é um momento de estamos livres, podemos fazer o que quiser, não é mesmo? Nesse meu tempo vai chegar então um casal de irmãos de Londres, que eram meio-irmãos da senhora Grant, que morava ali também em Mansfield Park, que era a atual esposa do clérigo de Mansfield Park, né? O Sr. Norris tinha falecido no começo, bem ali no começo do livro, né? E aí o Dr. Grant vem então ficar no lugar do Sr. Norris. Com isso ele trouxe a sua esposa. E essa esposa tem meios irmãos, né? Que é o Henry e a Mary Crawford, né? E aqui que o negócio começa a desandar, né? Porque diferente dos habitantes ali de Mansfield Park, os Crawford são finos, refinados, sabem todas as modas de Londres, por dentro de todas as modas de Londres. Eles representam, né, essa vida cosmopolita, boêmia, que era completamente oposta à vida de Mansfield Park, que era mais pacata, que era uma vida mais rural, ali acompanhando os ciclos da natureza. A Fanny mesmo, ela cita vários poetas em que falam sobre a natureza. Quando a gente está olhando o ponto de vista da Fanny, a gente vê muito ela comentando sobre a mudança das folhagens, a mudança das árvores, etc. Coisa que a Mary, por exemplo, né, naquela cena que eles são no bosque lá, da propriedade do Sr. Rushworth, ela não faz a mínima ideia do que ela tá falando, né? Ela fica até assim, perdida, né? Tipo, ignora completamente esse pensamento da Fanny, mas é o estilo de vida deles. Os Crawfords acabam abalando, né, a vida ali dos Bertram, e os Bertram ficam, tirando o Tom, né, que o Tom foi acompanhar seu pai, a Antígua, eles ficam completamente ali seduzidos por aqueles irmãos, por eles serem divertidos, carismáticos, engraçados, né? E logo de cara a gente percebe que o Henry Crawford, né, ele começa então um joguinho ali de sedução com as irmãs Bertram, né? De início a gente pensa que o Henry Crawford vai ficar com a Mariah, mas ele também fica fazendo um joguinho de sedução com a Julia, então praticamente com as duas ao mesmo tempo. Enquanto que a Mary, ela fala que quer, na verdade, conhecer o Tom, por ele ser o herdeiro, por ele ser o primogênito, né? Ela fica ali naquela expectativa de conhecer o Tom. Então, na verdade, acaba ali mais seduzindo, né? E se deixando seduzir também pelo próprio Edmund, né? Então, mas ela despreza a profissão do Edmund, né? Que o Edmund, ele vai se tornar clérigo, né? Ele vai se ordenar. Só que para ela é um absurdo, clérigo são pessoas insignificantes, etc. Vai se formando aí um cenário onde eles dois nunca vão concordar sobre nada, mas o Edmund vai continuar se sentindo seduzida e se imaginando apaixonado pela Mary Crawford. Enquanto isso, a Mariah já tinha contraído um noivado com um rapaz ali da região, chamado Sr. Rushworth. O Sr. Rushworth é um rapaz, assim, tanto tolo, né, vai dizer, o próprio texto da Jane Austen aqui vai dizer que ele não era um rapaz brilhante, nem nada do tipo, mas pelo fato dele ser rico, não é mesmo, ele ter dinheiro, ele ter posses, o Sr. Thomas, então, acaba cedendo com o apoio da Sra. Norris, principalmente, acaba, então, aceitando esse noivado, só que ela fica ali apaixonada pelo Henry Crawford, e isso fica muito evidente, claro, assim, bem explícito para nós leitores e para Fanny também, quando eles resolvem fazer uma peça de teatro. Então o Thomas Bertram volta de Antígua, ele passa por Londres e com ele traz lá um Sr. Yates, né, um amigo seu,
também outro amigo fanfarrão, e esse amigo fanfarrão dá a ideia deles fazerem, então, montarem uma peça teatral ali em Mencio Park, né, uma peça amadora para apresentarem para a senhora Norris, para a senhora Grant, né, para os Grants e para a Lady Bathory. Essa questão da peça é bem curioso, porque a própria família da Jane tinha esse costume de apresentar peças teatrais caseiras, né, então era uma diversão dos próprios Austen que a gente vê refletido aqui no texto. Porém, a Fanny não aprovava nem o Edmund, né, por conta que a peça que escolhida não era muito própria, né, para ser apresentada ali. A peça foi Juras de Amor, né, em que havia muitas, como o próprio nome vai dizer, havia declarações amorosas, havia toques, havia abraços, né, e principalmente pela questão da situação da Mariah, não era ali muito adequado, mesmo sendo um ambiente familiar, muito porque Sir Thomas não iria aprovar aquela peça, né? Aí fica a dúvida se ele aprovaria alguma peça sendo apresentada, né? Mas enfim, mas essa peça em específico era muito controversa para ser apresentada ali de forma adequada para os jovens, né? No caso, né, para eles apresentarem de forma adequada, eles teriam que fazer alguns cortes, né? O próprio Henry Crawford fala, a gente pode cortar algumas cenas, mas não há, assim, pelo menos eu não lembro aqui, se realmente eles tentaram, eles chegaram a cortar alguma cena que era imprópria, assim, para ser apresentada. Eles só mencionam, mas não há uma explicação realmente se eles cortam ou não. O que dá a entender é que não foi cortado nada, eles iam apresentar a peça na íntegra. E assim, a peça nada mais é do que um pretexto ali para esses personagens, Mary, Edmund e Henry Crawford, Mariah e Julia, né? A gente vê então todo esse drama de sedução ali acontecendo nessa peça, né? E a única pessoa que tá percebendo o que tá acontecendo, principalmente em relação ao Henry e a Mariah e a Julia, é a Fanny. Nem mesmo o Edmund percebe o que tá acontecendo, muito menos o Tom. O Edmund fica relutante, fala que não quer participar, mas aí no final das contas ele acaba cedendo então aos caprichos da Mary e vai atuar junto com ela ali como seu interesse romântico, não é mesmo? Eles insistem pra Fanny participar, a Fanny fala que não quer, a senhora Norris também fala umas coisas pra ela, assim, bem terríveis pra ela, assim, humilha ela como sempre. Nos 45 do segundo tempo, a senhora Grant iria fazer papel ali de alguma das velhas da peça, ela não pôde ir no último ensaio, então eles tentam forçar a Fanny a ser ali a velhinha da peça, e ela quase cede, só que para a tristeza deles, o Sir Thomas chega então de repente de Antígua, sem avisar ninguém, e a peça acaba. Enfim, né, a gente vê, né, que a Fanny tá sempre sendo coagida, né, de certa forma, a fazer alguma coisa que ela não quer. Né, e ela sempre foge então para a sala leste, né, que é onde era a antiga sala de aula de Mencio Park, onde ela estudou com as suas primas, só que acabou se tornando ali o seu refúgio, né, onde ela tem seus livros, as suas plantas, é onde ela consegue fazer as suas reflexões, ela consegue pesar as situações, entender, né, puxa, qual que é a decisão que eu tenho que tomar? Será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que fazer aquilo? É bem interessante a gente estar na cabeça da Fanny nesses momentos, porque mostra que a Jane, nessa fase, ela conseguia entrar no consciente dos personagens muito mais, com muito mais profundidade do que nos seus livros anteriores, né, no Orgulho e Preconceito e no Razão e Sensibilidade, né. Aqui, em Mencio Park, em Emma, em Persuasão, seus últimos romances completos escritos em vida, a gente percebe essa capacidade dela, né, durante a sua maturidade, de entrar realmente no consciente dos personagens, conseguir ali extrair deles o que eles estavam pensando e sentindo de uma forma que ficasse bem evidente para nós leitores. Então, essas cenas da Fanny na sala leste, né, nesses momentos ali do teatro, e também logo mais pra frente, quando ela recebe a proposta de casamento do Henry Crawford, assim, do nada pra ela, né, são bem bacanas, e acho que pra mim foi o que mais mexeu comigo, né, porque eu me identifico bastante com essa questão de eu preciso do meu espaço, de um lugar pra mim, pra eu pensar, pra eu ponderar, pra eu chegar a uma conclusão, de eu tomar uma decisão importante. E por fim, Sir Thomas acaba com a peça, fica bravíssimo com toda a situação. A Mariah se casa então com o Sr. Rushworth, logo depois da chegada do Sir Thomas, e vai para Londres junto com a Julia, né? Os três, né, vão para Londres, saem de cena, e aí fica então somente a Fanny e o Edmund, só que o Edmund também está prestes a fazer a sua viagem para Oxford para ser ordenado, não é mesmo? E aí os Crawfords ficam entediados, e no momento de tédio, o Henry Crawford resolve que vai seduzir a Fanny, né, apenas por diversão, apenas para colocar, nas palavras dele, um buraco no coração dela. E aí o Henry começa os seus joguinhos ali de sedução, justamente na chegada do William Price, o irmão marinheiro da Fanny, que ela não via há 7 anos, não é mesmo? E aí ele conta todas as suas aventuras, todas as suas artimanhas no mar, e a gente vê pela primeira vez a Fanny realmente ali demonstrando mais sentimentos, demonstrando mais
esse amor que ela tem pelo seu irmão, que ela é capaz de amar profundamente. A Fanny é uma personagem extremamente romântica, se a gente for parar pra pensar aqui. Principalmente quando a gente olha os seus pensamentos, a gente olha os poemas em que ela cita, todos de poetas românticos, né? A maioria deles, ou pré-românticos já. Essas cenas dela com o William Price, o seu irmão, pra mim, são os melhores momentos do livro. Pena que o Wayne Crawford tem que estragar tudo, não é mesmo? Ela então entra, ela vai ter o seu primeiro baile, né? O Sr. Thomas resolve dar um baile em homenagem aos dois, né? Principalmente a Fanny, né? Que a gente vai perceber que ela vai então atingir a maioridade a partir desse baile, que até então ela não tinha ainda sido apresentada à sociedade, né? Debutado, né? A própria Mary vai perguntar, mas a senhorita Price debutou ou não? Então, dá-se a entender que não, mas a partir desse baile, ela então faz o seu baile de debutante. Tem toda aquela questão das cruzes, né, que ela ganha uma cruz de topázio do seu irmão William, ela não tem uma corrente para colocar a cruz, a Mary oferece uma que o Henry Crawford deu a ela, dizendo que não, ele não vai se importar, mas o próprio Henry já sabia que ela ia fazer isso. Mas aí o Edmund traz então uma outra corrente que ele achou que daria então para a cruz, e a Fanny, né, ela fica toda metade do capítulo debatendo, né, qual que eu fico. Aí ela resolve colocar a do Edmund, mas também ela usa a que a Mary emprestou para ela, também mais por respeito e consideração para a Mary, mas ela acaba não gostando muito porque ela descobre que o Henry Crawford, mais pra frente, né, descobre que o Henry Crawford sabia que a Mary ia dar a corrente dele para a Fanny. Passado o baile, o Henry Crawford faz o seu pedido de casamento, só que a Fanny fala de jeito nenhum, eu não vou aceitar. O próprio Sr. Thomas fica decepcionadíssimo, né? Ele não entende por que a Fanny se recusa a se casar com o Henry Crawford, mas a gente sabe por quê, né? Nós leitores sabemos por quê. Ele achava que ele amava, mas ele realmente não era um amor muito profundo, não é mesmo? Porque ele logo em seguida vai fugir com a Mariah quando ele vai para Londres. Se a Fanny sabia do caráter do Henry, sabia principalmente do que ele fez com a Mariah e a Julia, mas ela não conta pro Sr. Thomas, né? Ela tem muito medo, ela é muito insegura de si mesma, né? Esse é o problema dela, né? Ela não tem muita segurança dos seus próprios julgamentos e ela então se recusa a expor as primas e por conta disso, passado ali um tempo, várias tentativas do Henry, o Henry não desiste de jeito nenhum. O Sr. Thomas acha melhor que a Fanny vá para Portsmouth, né, para voltar para a casa dos seus pais por um tempo, junto com seu irmão William, que está vindo de licença. De início ela fica super feliz, mas quando ela chega em Portsmouth, ela vê que o seu lar realmente era Mansfield. Portsmouth, a sua casa dos seus pais era bem caótica, a sua mãe era uma Lady Bedroom parte 2, né, 2.0, não conseguia colocar ordem na casa, seu pai era muito grosseiro, seus irmãos faziam o que queriam, não havia ordem, não havia organização, não havia beleza, não havia nada. A casa era realmente caótica e a pobre Fanny se sente sufocada, né? Vai dizer que até a saúde dela começa a se deteriorar ali, mas pelo menos ela encontra consolo na sua irmã Susan, que é um pouco mais nova do que ela. A Fanny aqui já tem os seus 18 anos, vai dizer que a Susan tem 14, e a Susan tenta colocar ordem na casa, né? Tenta ali colocar um pouco de organização, mas ela não consegue. Ela tem um temperamento mais explosivo, um temperamento mais ativo do que a sua irmã. O Henry Crawford visita a Fanny, né, ali em Portsmouth. A Fanny até começa a acreditar que o Henry Crawford realmente mudou, né? Nossa, meus leitores, né? É uma cena que ele lê um trecho de Henrique VIII, e a Fanny vai dizer que ele é um excelente ator, consegue fazer todas as vozes. Ele tá atuando, né? Ele continua atuando, porque ele é o ator que ele é, não é mesmo? Se ele fosse fazer um papel em Londres, eu acho que isso daria super bem. Mas enfim, ele quase engana a Fanny e quase engana a gente também. Porque quem não leu Mansfield Park, né? Quem tá lendo Mansfield Park pela primeira vez e chega nessa cena e fala, poxa, Rain realmente mudou. Cafajeste deixou de ser um cafajeste. Mas a gente vai ver que não, que logo em seguida, enquanto a Fanny ainda tá em Portsmouth, o Edmund tinha ido a Londres falar com a Mary, né? Então a Fanny, ela fica com o coração na mão porque ela tá apaixonada pelo seu primo. Ele não sabe, não é mesmo? Então foi um dos motivos que fez com que ela recusasse o próprio Henry Crawford. E ela fica esperando a carta do Edmund a respeito, né? Se deu certo entre ele e a Mary, etc. Se a coisa saiu, se não saiu. Ela recebe primeiro uma carta da Mary Crawford dizendo que rumores estão rondando ali a Londres, mas para não acreditar. E aí depois recebe uma outra carta do seu irmão dizendo da fuga do Henry Crawford com a Mariah, né? O Henry foi para Londres, a Mariah estava lá, ele não aceitou que ela não estava dando bola para ele, né? Ele ficou ali bravíssimo e caiu de novo recomeçou o seu joguinho de sedução, né? E para piorar a situação, não só a Mariah fugiu com o Henry Crawford, né? Deixou a casa do seu marido e fugiu com o Henry, mas também a Julia fugiu com o Sr. Yates, que
também estava em Londres, né? A Julia ficou desesperada com a fuga da Mariah, sabia que se voltasse para casa o pai não iria deixar ela sair tão cedo, então por isso ela acaba fugindo com o Sr. Yates. E aqui começa toda a derrocada dos Bertram, né? A gente fica claro aqui que o negócio é só ladeira abaixo. O Tom, então, ele estava em Londres, ele cai doente, né? Fica gravemente doente, parece que ele estava com um princípio ali de tuberculose, dá a entender. O Edmund vai atrás dele, traz ele de volta para casa, e aí ele fica ali entre a beira da morte, né? Quando vem essa notícia aí da fuga da Mariah. E nesse entrever, a Fanny estava em Portsmouth já fazia 3 meses, né? Ela não sabia se ia voltar para Mansfield Park, até que o Edmund vai então buscá-la. E aí conta aí, a gente fica sabendo de todos os detalhes do que estava acontecendo na família. Passado isso, né, o Sr. Thomas percebe então a desgraça que a família caiu, que os Crawford não era nada daquilo do que ele pensava. O Edmund então se afasta da Mary, a Mary faz uns comentários bem desnecessários, bem de mau gosto ali em relação a toda a situação. Pensei que ela estava se vangloriando, né, porque o Thomas estava à beira da morte, e com a morte do Thomas o Edmund seria o herdeiro de Mansfield, o que já em si é bem horrível. Faz um comentário a respeito de que meio que não dá muito crédito à fuga, né? Fala que eles só foram discretos. Se ele tivesse sido discreto, nada disso teria acontecido. Uma coisa assim, pro horror do Edmund, né? De ter que ouvir aquilo daquela mulher que ele achava que ele amava, não é mesmo? E aí o Edmund fica todo, né, coração partido, etc. Volta pra Mansfield. E o Sr. Thomas, então, né, reconhece que a Fanny estava certa, né? Ele não fala exatamente essas palavras, mas ele reconhece o valor da Fanny, reconhece que não deu uma educação muito boa para os seus filhos. E aí, no final das contas, os Crawford, então, ficam em Londres. A Mariah, deixa, então, o Henry, porque ela e o Henry não se amavam, só paixão, né, gente? Não havia um amor ali, realmente, entre eles, né? Era só paixão passageira. E a senhora Norris fica sem chão com a fuga da Mariah, até tenta trazê-la para Mansfield, mas o Sr. Thomas não aceita. E aí ela tenta culpar a Fanny, mas a Fanny também acha um absurdo. A própria Mary também, Mary Crawford, culpa a Fanny pelo que aconteceu, coitada, só porque ela não aceitou o Henry Crawford. Então, tipo, a culpa é dela, porque ela não se casou com ele, mas isso não garantiria que o Henry Crawford não fugiria com a Mariah, mesmo se a Fanny tivesse casado com o Henry. Mas enfim, não é mesmo? O personagem sem noção é sendo personagem sem noção. E então, por fim, a senhora Norris, para a alegria de todos e a minha também, porque eu queria dar um soco nessa mulher quando eu tava lendo esse livro, ela deixa Mansfield Park e vai cuidar então da sua querida Mariah, não é mesmo? Ou seja, até vai dizer o texto que as duas vão punir uma outra, né? Porque a Mariah não era assim dada muito com a senhora Norris, apesar da senhora Norris amar, né, idolatrar, lamber a Mariah. E aí, por fim, o texto não vai dizer aqui, não vai desenvolver essa parte, mas a gente vê então o Edmund superando a Mary Crawford e por fim ele passa a gostar mais da Fanny, passa a pensar na Fanny não só como uma prima, né, como uma irmã, mas como uma futura companheira, uma futura esposa, e eles se casam e assim termina o romance. Então, algumas considerações, gente, sobre o Mansfield Park pra mim, tá, gente? Aqui vai um pouco de opinião minha, também misturada ali um pouco com a opinião de outros leitores, né, de outros críticos literários que eu li. E essa pra mim foi a melhor releitura de Mansfield Park, gente. Pra mim deu uma perspectiva totalmente diferente do romance. A gente vê claramente aqui que pra mim é um romance que vai tratar da derrocada de uma família, né, dos Bertram, que é um tema que eu gosto muito de ver. Então a gente vê uma família aqui caindo em completa decadência, não por culpa dos Crawford em si, mas principalmente por culpa deles mesmos, né, de não conseguirem manter uma integridade, né, familiar ali entre eles, e os erros da geração seguinte colocam então todo o futuro da família em perigo. Então todos os Bertram, tirando o Edmund, mas até o Edmund também, ele não saiu meio imune dessa situação, acabam caindo em algum tipo de desgraça, né? Então a Mariah foge, o Tom fica doente, a Julia foge e o Edmund fica de coração partido, né? Enquanto que a única que se manteve firme, se manteve verdadeira aos seus próprios princípios, verdadeira a quem ela é de verdade, né? E acaba me tornando uma espectadora de tudo isso, é a própria Fanny. Então a Fanny é mais espectadora do que uma personagem aqui. Então ela vê o que está acontecendo e ela nos fala o que está acontecendo, ela analisa e julga a situação, apesar de que muitas vezes ela não tem muita confiança no próprio julgamento dela, mas nós leitores, se a gente está atento, a gente está vendo que realmente é isso mesmo, ela não está errada. O que está acontecendo é isso mesmo.
E, mas por fim ela acaba sendo, então, ela e o irmão, né, o William, e a Susan, né, a Susan vai vir para Mencio Park junto com a Fanny, eles acabam sendo os filhos que o Sr. Thomas queria, né, então eles acabam fazendo que a família Bertram renasça, a família Bertram encontre ali um recomeço, né. Tem um texto muito bacana da Sarah Emsley, chamado Fanny Price e the Contemplative Life, de um livro dela, acho que é Jane Austen, The Philosophy of Virtues. Texto sensacional. Infelizmente é um texto que não tem português, só tem inglês mesmo, mas se vocês sabem ler inglês e puder ler esse texto, tem, acho que a versão do Kindle desse livro, é muito interessante. Vai falar que o romance realmente passa mais tempo na cabeça da Fanny, né? Então, que a Fanny ali na Sala Leste realmente faz ali a sua ponderação, ela faz ali, pesa as coisas, né? Faz as suas considerações, que é onde ela consegue refletir, que é onde ela consegue pensar no que está acontecendo ali, entender a situação e também explicar para nós a situação, né? Mesmo que, porque é muito fácil a gente cair na sedução dos Crawford, né? Vai dizer o autor desse livro aqui, né? Do Aprendi com Jane Austen. É muito fácil a gente se deixar seduzir pelos Crawford. A gente pode acabar achando que o que eles estão fazendo não é nada demais, mas não é bem assim, né? E pra mim ficou claro, gente, que a Fanny realmente é uma personagem muito madura pra sua idade. A força de caráter dela, a força de espírito dela realmente é um ponto alto aqui de Mencio Park. É louvável, apesar dela ser fisicamente fraca, né? Vai dizer que ela não tem confiança em si mesma, ela sempre adoece com facilidade, mas a força do seu caráter, a força da sua moral, né, que vai ali até o final, compensa, né, essa sua fraqueza social, essa sua fraqueza física. E é curioso que a Fanny, por passar por privações, por ter passado por mais sofrimentos, né, do que as suas primas, ela consegue desenvolver um caráter, né, e uma autenticidade muito melhor, muito mais verdadeira do que as suas primas Bertram, que não passaram por nenhuma privação, né. Então é irônico, né, que Mencio Park, apesar de não ter ali sido para ela um lar totalmente feliz, né, porque ela cresceu, né, ouvindo as humilhações da Sra. Norris, Mencio Park acaba se tornando realmente o seu lar, né. Então a gente vê a Fanny buscando esse lar. Até antes dela ir embora de Mencio, de ficar 3 meses em Portsmouth, não dá pra entender. Eu não acho que ela considerava Mansfield realmente o seu lar ali. Ela se sentia uma intrusa, se sentia uma outsider, né? Mas com esse tempo que ela fica fora e ela percebe, não, Mansfield é o meu lar. Então a gente vê essa busca da personagem pelo seu lar, pelo seu lugar no mundo, pela sua posição no mundo. Uma coisa que o autor da introdução aqui, da edição da Penguin, vai dizer, né, que a Fanny Price está ali no mesmo nível do David Copperfield, por exemplo, do Dickens ou a Jane Eyre, da Charlotte Brontë, né? Uma criança que precisa encontrar o seu lar, precisa encontrar o seu lugar no mundo, né? E isso também torna o Mencio Park um grande romance de formação. Eu acho, por exemplo, a história de amor aqui não é muito, pra mim, não é a das melhores, né? Acho que todo esse amor dele pela Mary Crawford, pra mim, é muito chato no livro, na minha opinião, tá? E a gente não vê os dois, né, o Edmund se apaixonando pela Fanny, né? Então não dá pra saber realmente como é que isso se deu. Mas como romance de formação, o Mencio Park é realmente sensacional. O final aqui de Mencio Park também eu acho muito bonito, né? Essa questão dos Prices se tornarem o orgulho dos Bertram. O Tony Turner vai falar também da questão de que Mencio Park representa, né, essa Inglaterra rural, essa Inglaterra que ainda tinha certos valores, mas que a vida agitada de Londres, né, tudo que estava acontecendo ali em Londres iria chegar ali em Mencio Park. Os Crawford representam muito isso, mas Mencio Park para mim é um excelente romance, né? Eu entendo perfeitamente alguns leitores que têm dificuldade com esse livro, que só leu Orgulho e Preconceito, ou que só leu o Razão e Sensibilidade, ou qualquer outro livro da Jane, pega o Mencio Park e acha bem estranho, mas vale muito a pena, gente. É um romance assim que você termina de ler e você faz pensar, poxa vida, será que eu sou capaz de defender o que acredito, defender os meus princípios, aceitar que muitas vezes as pessoas vão tentar me forçar a fazer coisas que eu não quero fazer, como a Fanny aqui, não é mesmo? Que muitas vezes as pessoas vão querer que eu pense, que eu haja de forma que eu não quero agir, eu não quero pensar, não é o que eu acredito, né? Pra mim é algo muito importante, né? Sempre ser quem você é, né? Não se deixar forçar por ideias, por atitudes que as pessoas querem que você tenha apenas para agradá-las, né? E ser quem você é muito difícil, gente, porque nem sempre o seu eu verdadeiro vai ser muito aceito, né? Então a gente vê isso claramente aqui em Mencio Park, que a Fanny não é bem aceita,
praticamente o livro inteiro, só mais pro final, que ela vai ser aceita pelos Bethune por quem ela é, né? Não porque ela cedeu a algum capricho deles. Enfim, baita de um livro, baita de um romance, uma obra realmente maravilhosa da Jane, recomendo demais, demais, demais. Não deixe de ler os textos de introdução aqui, tá, gente? Do Tony Turner, que eu falei pra vocês, que é muito bom. Ele resumiu perfeitamente tudo o que eu penso a respeito de Mansfield Park no seu texto. O prefácio também é interessante, apesar de eu não ter concordado completamente com a autora, mas tem alguns pontos bacanas aqui também no prefácio. Só para vocês terem ideia do que o Tony Turner fala, eu até vou ler um trecho aqui. Na página 73, o Tony Turner vai dizer assim: mais uma vez, é preciso entender o sutil simbolismo da situação e ver a lucidez de Fanny com uma única luz na mansão escura. Portanto, quando os outros insistem com ela para que desempenhe o papel, devemos entender que a última luz da consciência está prestes a apagar-se. Não se apaga graças à poderosa autoridade da simples presença de Sir Thomas. E porque não se apaga, porque Fanny resiste, caberá a ela salvar Mansfield Park no final do livro, quando a desordem sugerida pelo teatro degenera em caos moral na vida real. Aí mais pra frente, o Tony Turner vai dizer sobre Mansfield Park: contudo, se entendemos suas implicações simbólicas, podemos ver que, no que tem de mais profundo, esse é um livro sobre a dificuldade de preservar a verdadeira consciência moral em meio à manipulação da sociedade. Fanny está constantemente sujeita à persuasão, maldade, coerção, oposição. No final do volume 1, por pouco não é obrigada a participar do espetáculo teatral. No final do volume 2, está sozinha e desolada, pressionada por todo mundo a aceitar uma situação muito mais fictícia, o casamento com Henry Crawford. Como observa Lionel Trilling, em nossa época tendemos a acreditar que é possível, entre aspas, agir corretamente sem acarretar sofrimento para o eu. Aquilo que eu falei para vocês sobre ser quem você é de verdade, né? Apesar dos pesares. Porém, Jane Austen sabia que a virtude é uma coisa difícil e a moralidade pode envolver renúncia, sacrifício, solidão e angústia. Tendemos a admirar a energia, mas voltando a Trilling, Jane Austen tem plena consciência de que, paradoxalmente, as mesmas energias que definem o eu podem destruí-lo, e a negação de suas próprias energias pode preservá-lo. A figura fragilizada, mas firme de Fanny Price nos mostra que a manutenção dos valores verdadeiros no mundo corrosivo de energias perigosas envolve dor e esforço. Fanny sofre em sua imobilidade pela retidão. Enfim, texto incrível, recomendo vocês lerem, principalmente quando você terminar de ler o livro. Então, lê o livro primeiro e aí você volta pro texto do Tony, de introdução, que você vai gostar bastante, gente, vale muito a pena. O texto dele é sensacional. Tem também o texto aqui desse livro, né, que eu falei pra vocês. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre ele, que é o Aprendi com Jane Austen. O texto de Mansfield Park é o capítulo 4, né, que vai falar sobre autenticidade. E o autor tem insights aqui muito, muito interessantes, né? Ele vai dizer aqui na página 138. E então, finalmente, comecei a reconhecer o nível da engenhosidade de Austen em Mansfield Park. Ao fazer Mary seduzir Edmund e Henry seduzir Fanny, sua criadora estava se assegurando de que ambos estavam também nos seduzindo. O fato de eu ter ficado com o pé atrás em relação a eles não era falha do romance, como se Austen tivessem desenvolvido personagens que não fosse capaz de controlar. Essa era precisamente a sua estratégia. Ela mais uma vez conseguiu, tal como em Emma e em Orgulho e Preconceito, orquestrou minhas reações para me ensinar uma lição sobre as minhas reações. Quis que eu me deixasse seduzir pelos Crawfords e depois quis que eu ficasse imaginando por quê. Só que dessa vez levei bem mais tempo para captar, né? Aquilo que eu falei para vocês sobre os Crawfords seduzirem não somente os Bethune, mas também a nós leitores, né? Então é fácil tomar partido deles, mas é tudo joguinho também de sedução. E por fim, tem a biografia da Paula Byrne, que eu tô lendo aqui, que é essa biografia em português. No capítulo 12 desse livro tem um texto sobre Mansfield Park também bem interessante, mas do ponto de vista histórico e social, do que estava acontecendo na Inglaterra. Essa questão é da Inglaterra imperial, das colunas inglesas, de Antígua, dos nomes aqui que são bem significativos a respeito da abolição da escravatura que estava ocorrendo ali já os primeiros movimentos. Então, do ponto de vista mais histórico-social, esse texto aqui da Paula Byrne sobre Mansfield Park também é bem interessante para quem... E vale muito a pena, tá? Se você já leu o livro. Bom, gente, é isso. Meu Deus, gente, esse vídeo ficou gigantesco, socorro. Mas, enfim, eu nem sei quanto tempo que vai ficar depois da edição. Mas aqui, no bruto, tá dando quase 1 hora já. Mas, enfim, gente, é isso. Fica aqui a minha recomendação de leitura, romance maravilhoso, maduro. Enfim, gente, fica aqui a dica, romance maravilhoso da Jane. Por favor, não deixe de ler Mansfield Park, leia Mansfield Park.
tá certo? Você não vai sair da leitura o mesmo, isso eu te garanto. Romance, assim, com uma profundidade de discussões da questão moral, que é posta à prova aqui várias vezes na figura da Fanny. Talvez seja um texto um pouco mais truncado, não é tão, assim, fluido como os outros, mas vale muito a pena mesmo vocês conhecerem essa história, tá certo? E eu vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais!